João capítulo 3. Amém. Cheguei mais cedo hoje, vi o pessoal ali, os desbravadores, alguns desbravadores reunidos aqui também, né? Queridos, deixa eu falar para vocês aqui. Um dos meus sonhos de ministério é ter um clube de desbravadores em cada igreja. Porque eu penso que o clube de desbravadores ele é uma agência ganhadora de almas. Não é só acampar, fazer caminhada, especialidade, essas coisas não. É uma agência ganhadora de almas. O garoto vem para a igreja através do clube de desbravadores. Então, apoie também, participe, traga as crianças, venha você auxiliar. Às vezes a gente tem dificuldade de montar uma diretoria para poder dirigir as crianças ali, para poder liderar. Então participe de alguma forma também, viu? Envolva. Quem sabe você não se encontra aí, não é a sua área. Você nunca imaginou que gostaria de ser desbravador. E agora percebe que é a sua área, né? Traga as crianças lá, seus vizinhos, seus parentes lá, traga todo mundo para cá. E aí nós vamos trabalhando com eles. Amém. João capítulo 3. A partir do primeiro verso, nós lemos o seguinte: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Até aqui basta. Você percebe aqui um diálogo de Jesus com um homem chamado Nicodemos, né? Muita gente aparece na Bíblia e o seu nome não é citado, mas nesse caso aqui o nome de Nicodemos é citado. E ainda diz o que ele fazia, né? Nicodemos, ele era daquele partido dos fariseus. Os fariseus, eles eram os líderes da época. Eles eram os mestres da lei. Os fariseus eram as pessoas responsáveis por ensinar o povo o que eles deveriam fazer. Um fariseu, para você ter uma ideia, quando o povo foi levado para o cativeiro, os fariseus estavam tentando descobrir o porquê que o povo vira e mexe ia para o cativeiro. Vira e mexe vinha o povo e levava eles para o cativeiro. E eles serviam como escravos. E eles ficavam pensando, né? Quando foram para a Babilônia, por exemplo, que ficaram aqueles décadas lá, servindo como escravos, quando eles voltaram para a sua terra, os fariseus reunidos pensaram assim: nós precisamos fazer alguma coisa para nós não sermos mais levados para o cativeiro. E eles entenderam que uma das formas que eles erraram, que eles falharam, foi na observância da lei de Deus. Não estavam observando a lei de Deus como deveria ser observada. E aí eles entenderam que eles precisavam resguardar a lei. E eles se tornaram guardiões, então, da lei de Deus. O problema foi que os fariseus colocaram uma carga muito pesada sobre a lei. Naquela intenção de guardar a lei, eles foram sobrecarregando, e agora as pessoas não podiam mais nem observar a lei. Não tinham mais condições de se observar a lei. Era tudo muito difícil, era tudo muito complicado. Mas eles eram os mestres, eles conheciam a lei de ponta a ponta. Eles não aceitavam Jesus, porque Jesus chegou ensinando para eles coisas diferentes. Jesus falava para eles do amor de Deus, coisa que para o fariseu a lei não cabia. Não existia amor. O amor de Deus foi deixado de lado. Então eles não aceitavam. Quantas vezes você vê Jesus entrando em conflito com os fariseus? Quantas vezes os fariseus acusavam Jesus de estar fazendo as coisas erradas? O fariseu acusava Jesus, né, de fazer coisa errada, que não devia. E agora, nós vemos o relato de um fariseu desses, indo conversar com Jesus. Veja, Nicodemos, ele já estava sendo convencido de quem era Jesus. Porque ele falou o seguinte: olha, és tu vindo da parte de Deus?
Porque ninguém pode fazer essas coisas que tu faz se não estiver com Deus. Nicodemos estava entendendo. Ninguém pode fazer o que tu faz se não vier de Deus. Fariseu como ele era, Nicodemos foi conversar com Jesus. Ele foi lá. Ele queria saber quem era esse Jesus, que realizava todos esses milagres, que fazia todas essas coisas, que curava o povo, que ressuscitava, que alimentava a multidão. Ele queria saber o que estava acontecendo ali. E ele vai até Jesus. O texto bíblico fala que ele foi de noite, né? Os comentaristas divergem naquilo por que ele foi de noite, quais suas razões, né? Muitos dizem que ele foi à noite porque não queria ser identificado. À noite as pessoas não o veriam indo até Jesus. Então ele não queria que as pessoas o vissem. Outros dizem que Nicodemos foi à noite porque ele entendeu que a noite seria um momento mais tranquilo, que ele poderia conversar com mais calma com Jesus. Não havia toda aquela confusão de gente, aquela confusão de vozes, aquele monte de gente ali. Ele poderia sentar com Jesus e conversar com ele. Sabe lá quantas essa conversa aqui não entrou por noite adentro, né? Não se tem a gente não tem assim uma posição precisa do porquê que ele foi à noite, e isso também não é tão relevante assim para nós. A grande questão é que Nicodemos, ele começou a questionar Jesus. E Jesus foi bem claro para ele. Você lembra da lição dessa semana? Quando o jovem rico teve um encontro com Jesus? Você lembra? Se eu não me engano, terça-feira, não foi a lição de terça ou quarta-feira? O jovem rico teve um encontro com Jesus. Veja, a história dele, a decisão dele foi tão trágica que a Bíblia não fala nem o nome dele. A Bíblia só diz que ele era um jovem rico, só isso. Não tem mais detalhes sobre ele. Era um jovem que não estava disposto a abrir mão de todas aquelas coisas que ele poderia ter para poder seguir Jesus. Era aquele que queria saber como ser salvo, mas não estava disposto a abrir mão, às vezes, dos seus sonhos, dos seus bens. E agora tem Nicodemos questionando Jesus o que poderia fazer, o que deveria fazer. E Jesus foi bem claro para ele. Jesus disse para Nicodemos o seguinte: olha, você quer chegar no céu? Eu imagino que ele disse que queria, né? Não quero. Você quer ser salvo? Eu quero. E ele disse assim: olha, ninguém vai chegar no céu se não nascer de novo. O homem não pode chegar no céu se não nascer de novo. Jesus foi direto para Nicodemos. Aí Nicodemos faz uma pergunta para Jesus, né, que os comentaristas acreditam que ele foi até um pouco sarcástico na sua pergunta, né? Como é que pode um homem sendo velho nascer de novo? Como é que pode um homem voltar para a barriga da mãe e nascer de novo? Como se ele não estivesse entendendo. Ele deu uma de João sem braço, né? Como se ele não estivesse compreendendo o que Jesus estava dizendo ali. Ele sabia claramente o que Jesus estava dizendo. E Jesus falou para ele novamente: você, quem é nascido da carne, é nascido da carne. Quem é nascido do Espírito, é do Espírito. Você precisa nascer de novo. Nós acreditamos que Nicodemos, ele entendeu o que Jesus estava falando para ele. Porque lá na frente, ele aparece de novo. Ele aparece de novo. Você lembra quem vai lá falar sobre o corpo de Jesus? Foram duas pessoas lá, você lembra? Quem era? Um deles foi José e o outro? Nicodemos. Camarada aqui. Ele reaparece de novo ali, né? Então veja, é bem possível que ele entendeu a mensagem de Jesus e ele aceitou. Amém. Veja, é diferente, né? Você entender e aceitar, não é? É diferente. Tem gente que entende, mas não aceita. Não é isso? É como uma opinião. Às vezes nós temos uma opinião divergente do outro. Eu digo para você: olha, eu entendo sua opinião, mas eu não aceito. Eu entendo, mas não concordo. Eu lembro que uma vez eu estava dando estudo bíblico para uma jovem e ela disse para mim o seguinte: pastor, e agora? Nunca me falaram isso lá na minha igreja. O que eu faço? Eu disse para ela: você precisa se firmar na verdade. Mas pastor, o que eu faço? Ela colocava a mão na cabeça assim na mesa, né? Ela sentada na mesa, né? Ela colocava a mão na cabeça assim
E ela ficava quase que desnorteada, pensando, pastor, nunca me falaram isso lá na igreja, o que eu faço? Eu disse para ela, você precisa firmar na verdade. Amém. Um outro casal que eu estudava a Bíblia com eles, a esposa disse para mim assim, pastor, eu tenho uma preocupação. Eu não tenho medo de não conseguir seguir tudo isso que nós estamos aprendendo aqui. E eu disse para ela, você precisa se firmar na verdade. É isso que você precisa fazer. Quando eu e você firmamos na verdade, Deus resolve todas as outras coisas. Veja, não tem problema, querido, presta atenção aqui, olha. Presta atenção no que eu vou falar para você agora. Todo mundo olhando para mim aqui, ó. Só as crianças menores aí estão liberadas, né? De olhar para mim agora. Quando você entrega a vida para Jesus, Ele resolve qualquer problema que você possa estar envolvido. Amém. Você está entendendo? Não estou dizendo para você que Ele vai ficar pagando suas dívidas, que Ele... Não é isso, como o povo tem pregado aí fora, né? Eu estou dizendo para você que você pode ter qualquer problema que for. E você fala para o Senhor Jesus, fala assim, Senhor, eu quero entregar a vida para o Senhor, mas isso aqui me impede. Ele resolve. Ele resolve. Amém. Eu lembro que, há algum tempo, eu ia batizar um rapaz. Ele seria, naquele dia, a 12ª pessoa a ser batizada. Eu ia batizar 12 pessoas naquele dia, no mesmo batismo. E ali eu cheguei... Muito obrigado, viu? O que é isso para mim, não? Ah, tá, obrigado. Eu estou agradecendo aqui, não sei nem se é para mim, de repente eu só colocando ali, obrigado, tá. Obrigado mesmo, viu? Eu ia batizar aquele rapaz, mas ele ainda estava num conflito muito grande, porque ele trabalhava no sábado. E eu dizia para ele, rapaz, você não está decidido, então você coloque Deus à prova. E ele falou assim, naquela semana ele procurou e falou, pastor, eu vou batizar. Eu falei, bem, e o trabalho? Não trabalho mais no sábado. O sábado passado foi o último. Eu falei, que bom. Posso então seguir? Pode, pastor. Posso ficar tranquilo? Pode. E aí marcamos lá. Chegou o dia do batismo, apareceram 11 pessoas para batizar. E ele não foi. Era para ser 12. Terminei, batizei as 11 pessoas, mas a mente estava pensando nele. Cadê ele? Não veio. E aí eu fui perguntar aos irmãos, o que aconteceu? Pastor, ele foi trabalhar. Ah, não acredito que ele fez isso. Não acredito que ele foi trabalhar. Ele estava tão decidido. E aí eu fui procurá-lo durante a semana. Rapaz, o que aconteceu? Eu fiquei te esperando lá. Você estava decidido e agora você foi trabalhar. Pastor, olha, eu vou dizer um negócio para o senhor. Se arrependimento matasse, eu estava morto. Eu falei, por que isso, rapaz? Sabe o que aconteceu? Eu estava decidido a não trabalhar. Mas um irmão da igreja me procurou e falou assim, como é que está o negócio do sábado? Já resolveu? Ele disse, ainda não, mas eu não vou trabalhar. E o irmão falou para mim o seguinte, não, queridos, presta atenção aqui, ó. O irmão da igreja disse para ele assim, pensa bem, é o seu sustento. E se você perder o emprego? Pode ficar à vontade. O irmão dele, Comigo não, gente. jogando contra, né? Você tem vontade. Fazendo o homem remar contra a maré. Então veja, eu conversando com ele, ele dizia assim, pastor, mas olha, se arrependimento matasse, pastor, eu estava morto uma hora dessa, porque eu nunca mais vou trabalhar no sábado. E ele falou, não vou. E ele saiu. O patrão falou, se você não vier, eu te mando embora. Ele falou, pode mandar. Amém. Amém. E sabe o que aconteceu? O patrão mandou ele embora. Mandou embora. E aí alguém pode dizer assim, né? Ué, mas Deus não ia resolver o problema dele? O homem agora foi mandado embora. E aí? Resolveu, né? Não trabalha, mas não sabe. E aí ele ficou naquele negócio. Agora, olha, queridos, aí a gente falando, né? A gente precisa arrumar um emprego para ele. A gente precisa se unir aí, vamos ajudá-lo, porque Deus está agindo. Então nós temos que dar um jeito lá. Temos que fazer a nossa parte. Nós não podemos deixar o irmão sozinho, desamparado. E ali, daqui a pouco, chegou uma notícia. Arrumou um emprego. Amém. Graças a Deus. E sabe onde foi o emprego que ele arrumou? Sabe onde foi? No mesmo lugar. O patrão falou assim, volta, não precisa trabalhar mais sábado não. E ele ficou lá. E aí teve um dia que o patrão titubeou e falou, você vai ter que trabalhar. Ele falou, não vem, estou indo embora. Saiu do trabalho. Graças a Deus. E aí sabe o que aconteceu? Arrumou um outro trabalho.
E ele não tinha que trabalhar no sábado. E ele falou para mim assim, pastor, ganho mais e trabalho menos do que lá no outro. Eu falei, tá vendo aí? Amém. Deus resolve as coisas. Eu disse para ele, Certeza. ainda joguei na cara dele ainda. Eu falei, ó, você já estaria aqui há muito tempo se você tivesse batizado naquele dia lá. Mas você cochilou. Aí ele, pois é, pastor. Eu falei, não, tudo bem. Agora, fique firme daqui para frente. Amém. É isso que eu estou dizendo para você. Deus pode resolver qualquer coisa para você. Veja, eu não quero que você saia daqui confuso pensando que eu estou pregando para você aquela teologia da prosperidade, tá? Não é isso que eu estou dizendo para você. Eu estou dizendo para você o seguinte, se você tem um problema com o sábado, Deus resolve. Entende? Há pouco tempo alguém me procurou e falou assim, pastor, eu estou a ponto de fazer uma besteira. Falou para mim, pastor, preciso conversar com o senhor. Tá bom, vamos lá. E aí falou assim para mim, pastor, eu estou a ponto de fazer uma besteira. Eu falei, meu pai do céu, o que você está pensando em fazer? Você pensa logo que vai matar alguém, né? Entende? Quem vai matar quem? Eu já pensando, né? O que eu poderia falar para convencer a não matar ninguém? E ela falou para mim o seguinte, pastor, eu estou quase trabalhando no sábado. Eu falei, é verdade, isso é uma besteira muito grande. Isso é pior ainda do que matar os outros, né? E eu dizia para ela, irmã, não faça isso. Não faça isso. Porque Deus, se você o colocar à prova, Ele falou que Ele resolve. Amém. Amém. O problema é que às vezes nós colocamos Deus à prova e a gente mete a mão no negócio. Aí a gente complica o troço. Aí complica tudo. Quando a gente mete a mão para resolver, a gente complica o negócio. Porque é uma mão pecadora, é uma mão falha, é uma mão fraca. Entende? Aí eu complico o negócio todo. Então, quando você decide, Deus resolve as outras coisas. Coloque Deus à prova que você vai ver. Eu estou falando para você aqui só do sábado, mas pensa nas diversas áreas da sua vida que você pode estar tendo problema, que você pode estar tendo dificuldade, que você vai ver como é que Deus age contigo. Se Deus não fizer, se Deus não abrir as comportas do céu e fazer cair as bênçãos de Deus sobre a sua vida, é a promessa dele. Foi ele que falou. Não sou eu que estou falando para você aqui. Eu estou apenas refletindo o que Deus colocou na sua palavra. Amém. O problema é que nós, muitas das vezes, duvidamos de Deus. E sabe por que nós duvidamos de Deus? Porque nós diminuímos Deus ao nosso tamanho. Nós achamos que Deus é como nós somos. E aí começamos a achar que é muito difícil, né? Você já viu aquele problema que você tem para resolver? E a gente começa a colocar vários empecilhos, né? Ah, se fosse isso ia acontecer aquilo, isso ia acontecer. Para de ficar pensando nos problemas. Você tem que pegar e colocar nas mãos de Deus e deixa Deus resolver. Deixa Deus Amém. resolver. Hoje, nós temos aqui uma família. Nós temos aqui o Alex, a Júlia e a Simone. Eu sei que você deve saber, mas se alguém não sabe, há pouco tempo a família passou, quem sabe, pelos momentos mais tristes da sua vida, né, Simone? Oh, misericórdia. Pelo momento mais complicado, né, Alex? Uma marca que o pecado traz que a gente nunca mais esquece. Há pouco tempo eles perderam seu filhinho, né? Vocês conhecem e acompanharam. E naquele momento de dor, de despedida, que muitos de nós não conseguimos nem imaginar, porque nunca perdemos um filho, mas naquele momento de dor e despedida, nós vemos um momento também de decisão. Lá, deve ter mais ou menos um mês e meio aí, né? Por aí, né? Mês e meio. Lá, nós estávamos numa tarde, início de noite, num momento triste, né? Um momento assim de despedida, num momento em que nós não gostaríamos de estar participando, né, Simone? Nunca você imaginou isso, né, Alex? Um momento triste. Mas Deus é tão misericordioso que hoje nós vamos dar a volta, né? Dizem que o mundo dá voltas, não é isso? E é verdade, né? É ou não é? E agora, a saudade ainda permanece. O desejo de revê-lo ainda permanece. Mas aqui, a Simone, a Júlia e o Alex Amém. vão selar um compromisso com Deus. De um dia rever o seu filhinho. Um dia rever seu irmão. Um dia, no dia da manhã, da ressurreição, quando os justos ressuscitarem, quando os anjos vierem entregar os filhos de volta aos seus pais, aqui está uma família. E eles vão se preparar juntos, não vão fazer sozinhos. Não vão fazer sozinhos. Eles entenderam, né?
Ali fora eu estava brincando com eles, né? Coisa de marido e mulher, ninguém mete a colher. Se eles resolveram batizar juntos, são eles que vão batizar juntos. Amém. E aqui nós estamos vendo uma família que está dando entrada no seu processo de salvação. Amém. E é por isso que nós estamos aqui nessa grande festa. Hoje você vai testemunhar mais uma vez um milagre que Deus faz na vida daqueles que resolvem aceitar. Amém, é verdade. Então, Simone, Alex e Júlia, parabéns pela decisão que vocês estão tomando. Permaneçam firmes. Vão haver lutas, vão haver tempestades, mas Deus vai estar com vocês. A saudade permanece. Mas hoje, ela deixa de ser um adeus e ela se torna um até breve. Amém. É isso? Até breve. E nós acreditamos piamente que Jesus está voltando. E quando Ele vier, Ele vai poder trazer de volta todos aqueles que um dia entregaram a vida para Ele. Como eu falei com vocês, o filhinho era bem novinho e ele não tinha condições de decidir. Mas hoje vocês estão decidindo. E pela misericórdia de Deus, Deus vai devolver o presente para vocês, viu? Amém. Deus vai estar com vocês. Eu quero chamar o Edson. Cadê o Edson? O Edson vai fazer um voto com vocês aqui. Ele vai fazer algumas perguntas para vocês. À medida que vocês concordarem, eu acho até que vocês vão concordar em tudo. Mas à medida que vocês concordarem, vocês digam sim. Tá bom? E a igreja vai estar aqui testemunhando da decisão que vocês vão estar tomando. Quem sabe a gente não pode dar um amém bem forte cada assim que eles responderem. Amém. É ou não é? Não é isso? Então vamos ensaiar. Vamos imaginar aqui. Vou fazer uma pergunta para eles. E aí, presta atenção aqui, ó. Todo mundo aqui comigo, aqui, ó. Quem foi? Tem gente mais bonita do que eu lá fora? Outro não. O que vocês estão olhando ali? Ah, tá. Eu pensei que o mais bonito estava aqui em cima hoje, né? Queridos, foi? Tá te botando na mira, esquenta não. Então veja só. Eu vou fazer uma pergunta para eles aqui, só a título de ensaio. Para ver se o amém está forte aí. Tá bom? Então eu vou perguntar para eles. Vocês aceitam ser batizados hoje? Amém. Tem que estar sincronizado, tem que sincronizar isso aí. Vamos ensaiar de novo? Pode ser? Pode. Vocês aceitam ser batizados hoje? Amém. Isso aí. Fica esperto. Tem que deixar ele responder primeiro, tá? Já pensou, ele falou não, mas amém. Uma vez meu irmão estava na igreja, né? Aí estava fazendo uma oração e tal, e ele falando, Senhor, é porque o inimigo fica rodando, ele fica procurando alguém para devorar. A irmãzinha gritou, amém! Não, irmão, grita amém que você não. Então tá ensaiado aí, viu? Responderam sim? Amém. Bom, vou chamar o Edson aqui. Cadê o Edson? O Edson vai fazer o teste com eles aqui. Vem cá, Edson. Fica em pé um instantinho, por gentileza. Fica aqui em cima, Edson, para poder apoiar. Alex, Júlia, tão bonitinho, né? Todo mundo junto. Quem dera que eu tivesse minha família toda. Mas é um privilégio. Isso é bom, fortalece ela, viu? Para todo mundo junto. Eu vou fazer o voto com vocês. É igual um casamento. Sim. Não, mas só são os três aqui que vão estar casando com Jesus, tá? Vocês creem que existe um só Deus? Sim. Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade de três pessoas que eu tenho? Acredito. Amém! Bem, viu? Aceita a morte de Jesus no Calvário como sacrifício expiatório pelos pecados e crê que pela graça de Deus, mediante a fé em seu sangue derramado, você é salvo do pecado e de sua penalidade? Aceito. Amém! Deixa eu pôr. Aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. Crê que Deus em Cristo perdoou seus pecados e lhe deu um novo coração. Assim renuncia aos pecaminosos caminhos do mundo. Aceito. Aceita pela fé a justiça de Cristo, seu intercessor no santuário celestial.
e aceita a sua promessa de graça transformadora e poder para levar uma vida morável e centralizada em Cristo no lar e perante o mundo? Aceito. Crê que a Bíblia é inspirada a palavra de Deus? Aceito, sim. Única regra de fé e prática para o cristão? Creio. Promete dedicar tempo regular e diariamente para oração e estudo da Bíblia? Prometa, sim. Aceita os 10 mandamentos como uma transcrição do caráter de Deus e uma revelação de sua vontade? Aceito. É seu propósito, pelo poder da presença de Cristo em seu coração, guardar essa lei, inclusive o 4º mandamento, que requer a observância do 7º dia da semana, como sábado do Senhor e memorial da criação? Aceito. Amém. Completou o livro, parabéns. Aguarda a breve volta de Jesus e a bendita esperança, quando este corpo mortal se revestir de imortalidade. Enquanto se prepara para o encontro com o Senhor, testemunhará de sua amorável salvação, usando seus talentos em esforço pessoal para a conquista de almas, a fim de ajudar outros a estarem preparados para o seu glorioso aparecimento. Eu vou pegar você para lá de trabalho. Agora que aceita. Aceita o ensino bíblico dos dons espirituais e crê que o dom de profecia é um dos sinais identificadores desta igreja remanescente de Deus. Crê na organização da igreja? Assim, tá ruim o negócio. É seu propósito adorar a Deus, sustentar a igreja com seus dízimos e ofertas, esforço pessoal e calma. É emoção, estou muito emocionado. Emoção. Emoção. Sustentar a igreja com dízimo, oferta, esforço pessoal e influência. Sim. Crê que o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Sim. E honrará a Deus cuidando do seu corpo. Sim. Evitando o uso daquilo que é prejudicial, abstendo-se de todos os alimentos imundos. Sim. E também do uso, fabricação e venda de bebidas alcoólicas, de fumo, na fabricação e venda e em qualquer de suas formas para o consumo humano, e do abuso e do tráfico de narcotráficos ou outras drogas. Sim. Entendeu, né? Você toca a cara aí. Entendi. Não dá pra mim fazer nada disso, eu não faço. Entendi. Conhece e compreende os princípios bíblicos fundamentais, conforme ensinado pela Igreja Adventista do 7º dia? Sim. Tudo aquilo que vocês estudaram naquele estudo, certo? É seu propósito, pela graça de Deus, cumprir sua vontade, ordenando sua vida de acordo com os princípios, e como fiel mordomo, apoiar a igreja e a sua missão, através da influência pessoal de dízimos e ofertas e de uma vida de serviço? Sim. Está diminuindo isso aí. Emoção. Aceita o ensino bíblico, aceita o ensino do Novo Testamento no tocante ao batismo por imersão e deseja ser batizado dessa maneira como manifestação pública de sua fé em Cristo e o seu perdão e o perdão dos seus pecados? Sim. Isso tem que ser o mais forte, é o batismo que eles estão aceitando. Aceita e crê que a Igreja Adventista do 7º dia é a igreja remanescente da profecia bíblica, 2.300 tardes e manhãs que vocês aprenderam, e que pessoas de todas as nações, raças e línguas são convidadas a fazer parte de sua comunhão e ser nelas aceita, deseja ser também membro desta congregação local da Igreja Mundial? Sim. Que Deus os abençoe e os guarde. Né? Então vocês aceitaram todas as doutrinas bíblicas que compõem essa igreja. Fizeram um voto não comigo nem com a igreja, fizeram um voto com Deus. E a partir de agora, Deus também cobrará de você a fiel dedicação a esses princípios, tá? E não só Deus, mas eu também pego vocês, com certeza. Bom, se assim Deus quiser, quando que estiver aqui. Eu confio que vocês estão falando do coração, confio que vocês vão guardar todos esses preceitos para que garanta a sua própria salvação, como diz em Apocalipse. Vigiai para que não seja tomada a vossa coroa, tá certo? O propósito único de vocês estarem aqui e aceitarem isso, deixa eu falar uma coisa importante. É óbvio que vocês têm esperança de ter o seu filho de volta. Mas a única razão que deve mover vocês a se unir a esta igreja é Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Entendeu?
É isso que move o cristão, tá bom? Podem se sentar, que Deus abençoe vocês. Agora nós temos um louvor, preste atenção. Nós temos um louvor especial que nós trouxemos.